A procuradora que motivou a demissão coletiva, né, na Lava Jato São Paulo quis adiar a operação contra o Serra. Um dos motivos para a demissão coletiva de 7 integrantes da Lava Jato São Paulo, quer dizer, o grupo inteiro, foi a tentativa da Viviane Martinez, que foi colocada lá, né, comandando a operação em março agora, né? Ela quis adiar a Operação Revoada, justamente aquela que foi deflagrada em 3 de julho contra o Serra e a Verônica, a filha dele. A investigação apontou o esquema de lavagem em benefício do Tucano. No mesmo dia, a Força Tarefa apresentou denúncia contra a Serra, acusando de, entre 2006 e 2007, valer-se do cargo de governador de São Paulo e de sua influência política, né, para receber da Odebrecht pagamentos indevidos em troca de benefícios relacionados à obra do Rodoanel Sul. No ofício enviado a conselheiros do Ministério Público Federal, para justificar a demissão coletiva, os procuradores que deixaram hoje, isso lá no dia 2, né, que deixaram aí anteontem a Força Tarefa, afirmaram que Viviane Martinez pediu a eles no e-mail, né, no dia 12 de junho, que a operação fosse adiada. Os procuradores informaram que ela não apresentou qualquer razão jurídica, mas apenas argumentou que o caso poderia ser retirado da Lava Jato São Paulo, caso fosse criada em agosto a Unidade Nacional Anticorrupção, o NAC. Aliás, volta para mim aqui, esse negócio é fantástico. O NAC era brilhante ideia, é ainda, né? O Aras está tentando empurrar isso. O NAC, ele queria fazer o quê? Transformar as forças-tarefas numa coisa só e botar um procurador dele comandando. Tá bom para vocês? Aí, ó, é supimpa. Eu prendo só, eu deflagro só a operação contra os meus inimigos, né? Porque a gente sabe, a política no Brasil é corrupta. Então, você dá corda, como aconteceu aí com o Covidão, né? Você dá corda para governador, para deputado, os caras se enforcam, porque eles não podem ver a verdinha, não podem ver nota, né, de 100, muito menos a de 200 com o lobo-guará, que mais parece uma hiena. Eles vão com toda a força, é igual viciado, né? E aí, depois é só você puxa a corda, né, dispara ali a ratoeira e acabou. Só que aí, qual é o problema disso? É o uso político disso, porque a justiça tinha que ser independente, tinha que pegar todo mundo. Mas não, vai pegar só aqueles que nos interessam. E os aliados, enquanto forem aliados, ficam aqui protegidos, mas sempre com a espada na cabeça. Tá? Solta lá. Em outras palavras, tá aqui, ó, aspas do ofício lá da turma. Em outras palavras, a procuradora Viviane considerou razoável postergar por quase 2 meses o protocolo de pedidos investigatórios pertinentes a uma operação de relevo, até então a maior planejada pela Força Tarefa da Lava Jato, que não existia, né? Eu sempre critiquei, mas depois aí eles resolveram começar a se organizar e trabalhar, mas apenas aqui na expectativa duvidosa, né? Ela queria adiar, na expectativa duvidosa, de duvidosa concretude, considerando os próprios termos do anteprojeto da ONAG de uma decisão de cúpula da instituição fazer com que esse caso deixasse de ser atribuição. Quer dizer, um negócio completamente assim baseado, né, na nuvem, né, baseado numa conjectura absoluta. É isso, põe a próxima aí. Aí, olha, o que aconteceu? Temos lá a Lava Jato de São Paulo. Ontem, a gente publicou aqui, obtivemos também o ofício, a pedido do próprio Augusto Aras, o conselheiro Marcelo Wetzel, que veio do Ministério Público Militar, e que cuida justamente da comissão lá do CNMP que trata das prerrogativas do Ministério Público, etc., ele determinou que todos os processos da Lava Jato que chegarem ao STJ devam ser encaminhados à subprocuradora Áurea Maria Etelvina Pierre. Como procuradora natural da operação na STJ, caberá a ela decidir se compartilha ou não os casos com outros subprocuradores designados para atuar nos casos da Lava Jato no tribunal. São eles Francisco de Assis, José Adonis Calu, Marcelo Antônio Muscogliani e Nívio da Freitas Silva Filho. Tá? Então os recursos eram encaminhados diretamente a eles nos casos que já atuavam. Agora a Áurea Pierre poderá selecionar o que vai para eles. E aí eu expliquei essa decisão. Não é uma medida meramente burocrática, gente. Não é. O Aras simplesmente matou a força-tarefa. Matou a força-tarefa do STJ e vai matar todas elas. Por quê? No momento que ele faz uma reinterpretação lá da norma interna que designou a criação das forças-tarefas e que destinou, né, processos da força-tarefa, qualquer processo, é Lava Jato, né, seja qual for a instância, seja no STJ, seja no STF, seja lá na primeira instância, seja no Paraná, no Rio ou em São Paulo, o que acontecia? Você tem lá o grupo,
a força-tarefa, né, e os processos, qualquer processo com conexão, né, com essa investigação, ia para o grupo, e o grupo se dividia, se distribuía ali, né, distribuía entre si os processos, cada procurador tocava um, mas com o apoio dos demais e, obviamente, sob a supervisão, a coordenação do procurador natural, que é o coordenador, nada mais o que fazia aí o Deltan Dallagnol até então. Agora, o Aras disse o seguinte, não. Os procuradores designados para a força-tarefa só podem auxiliar o procurador natural. Então, todos os processos têm que ser remetidos para o mesmo procurador, o procurador natural, e ele tem de investigar tudo, com o auxílio ou não dos seus auxiliares. Vocês entenderam a coisa? Quer dizer, primeiro que você vai criar uma pilha enorme de processos, porque é humanamente impossível um procurador dar conta de tantas investigações, de tamanha, né, universo de crime neste país. E aí o que vai acontecer? Ele vai se acumular. Mas é pior do que isso. Por quê? Eles agora vão dar uma repassada em todas as denúncias que foram apresentadas por todas as forças-tarefas, né, em todos os níveis, e verificar o seguinte, aquela denúncia que não tiver a assinatura, o chamegão do procurador natural, vai ser anulada. Eles vão criar uma nulidade e vão jogar tudo no lixo. Então esse é o grande plano, né, que obviamente não foi pensado pelo Augusto Aras, tem gente muito mais qualificada, né, pensando nessas estratégias jurídicas, mas o fato é o seguinte, eu não posso criar o NAC porque o Conselho Superior do Ministério Público não deixa, então eu vou esvaziar a força-tarefa, eu vou inviabilizar a força-tarefa. Por quê? Porque o Augusto Aras pode não ter hierarquia, né, para ditar regras, assim, de mandar, vou acessar o teu banco de dados da investigação, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas ele controla justamente essa parte burocrática administrativa, ele é responsável pelas designações dos servidores e ele é responsável, então, pela sistemática administrativa. Então, o que ele faz? Ele atua na administração da coisa, na organização, né, da coisa e torna irrelevante a força-tarefa. Então, matou, é checkmate, parabéns em quem pensou na estratégia, porque ela é realmente fatal, é uma estratégia matadora, tá? Acabou, esqueçam. Até vir outro, né, outro presidente, outro PGR, acabou. Joga de novo na matéria aí. Tem um adendo nesse caso do STJ que é o seguinte, a Áurea Pierre é um personagem conhecido aqui no Antagonista. Por quê? Porque ela diversas vezes acolheu manifestações, até da defesa do Lula, para tentar tornar o Sérgio Moro suspeito, né, para julgar os casos do Lula, por exemplo. E ela simplesmente foi alvo de um processo disciplinar por engavetar, volta para mim, engavetar mais de 1000 processos. A procuradora natural da Lava Jato no STJ foi alvo de um procedimento, né, interno, justamente porque foi feita a correição, descobriram que o gabinete dela tinha mais de 1000 processos que simplesmente ela não fazia nada. O que vocês acham que vai acontecer agora? Tem alguma dúvida? Eu não tenho. Próximo aí. Próximo. É isso. O que aconteceu no STJ aconteceu na Lava Jato de São Paulo. A mesma coisa. A procuradora natural que foi inoculada ali em março, a Viviane Martinez, falou a mesma coisa e não quis nem assinar as denúncias justamente para tentar já abrir espaço para essas nulidades. Ela mandou ofício para o Augusto Aras, né, reclamando, volta para mim, reclamando que a Lava Jato lá tinha um problema na distribuição de processos. Olha só, acabou de chegar, posou ali e já começou a bater relatório para o Augusto Aras para dizer, é o seguinte, os processos aqui não respeitam a distribuição, né, natural. Gente, a distribuição de processos, no caso de investigações da Lava Jato nas forças-tarefas, que é justamente esse que foi o modelo consagrado, que dá agilidade, concentra o esforço, você consegue ter todos esses procuradores trabalhando em prol de uma coisa só. É isso que tinha que funcionar. Esse é o modelo de sucesso. E agora eles simplesmente inventam uma nulidade e falam assim, não, isso aqui não pode existir, não é assim que funciona. E aí já começa a já denunciar tudo lá,
cria um precedente, abre um negócio, um ofício manda aqui, manda ofício para a corregedoria, o pessoal já sai para cima, e aí, claro, qual é a saída dos procuradores? Pular fora, como fizeram, né? E ainda vi deputado bolsonarista colocando no Twitter: essa geração Nutella, não sei o que da investigação, não aceita o contraditório. Contraditório, nesse caso, é crime. O contraditório é o crime que precisa ser investigado. E é bolsonarista que está falando isso, que se elegeu com a bandeira de combate à corrupção. Hipócrita. Próximo aí. E aí, a novidade veio dar na praia, né? Olha aqui o que aconteceu no Cerrado, né? Aqui no Planalto Central. O coordenador da Greenfield, que foi uma derivação, né? Da Lava Jato. A Lava Jato foi investigando, bateu em fundo de pensão. Aí, não, fundo de pensão não pode investigar, manda para Brasília. E aí, a Greenfield abriu um universo novo de investigação. Isso lá atrás, né? Investigações que demonstraram, tivemos CPI, eu publiquei inúmeras denúncias desses casos envolvendo justamente o uso irregular, aprovação de investimento em projetos fantasmas, né? Em projetos de prateleira, dinheiro dos aposentados, né? Dinheiro da turma aí do pessoal que trabalhou de servidor público, trabalhou anos, contribuiu para a sua previdência, né? Tinha ali toda a sua poupança, agora está se lascando, tendo que pagar mais para poder botar dinheiro, para poder sustentar. Então, o dinheiro dos fundos de pensão, Petros, Funcef, Postales, todos esses, né? Previ, esse dinheiro foi utilizado, foi desviado, bilhões e bilhões e bilhões de reais que foram colocados em projetos que nem existiam. Por isso Greenfield, projeto que nascia, fala assim, não, tem aqui um projeto ótimo. Quem trouxe? Foi o Lobinho, o filho do Lobão. Foi não sei quem, foi o Grego. Não, foi o fulano de tal. Gente, ó, foi terra arrasada nos fundos de pensão, tá? E aí, o Anselmo Lopes, que é o coordenador, procurador natural da Greenfield, fez um belíssimo trabalho. Alcançou quem? A JBS alcançou o Joesley e o Wesley Batista, forçou os caras a primeiro firmarem um acordo de pagamento ali, né, de uma multa bilionária, né, de caução para eles não serem presos, depois acabaram indo para a cadeia, fizeram acordo de leniência, né, fizeram de tudo e não cumpriram nada, aliás, né, não cumpriram nada, fizeram de tudo para não cumprir, né, estão lá inclusive com o acordo sendo questionado. E agora o rapaz teve de entregar o cargo, por quê? Porque não teve nenhum apoio da PGR, deixaram a equipe, sabe, se esvaziar cada vez mais e ele estava praticamente sozinho tocando as investigações. Então o que ele falou? Ele escreveu uma carta, trocou de lugar aqui, permutou, fez igual o Deltan, permutou com outro procurador, Cláudio Drius, e disse o seguinte, ó, mandou uma carta, falou assim, ó, não tem jeito. Minha decisão motivada pela insatisfação com a insuficiência de dotação de uma estrutura adequada de trabalho. Impossível que um só procurador da República se dedique com exclusividade a esse complexo investigativo, por mais que seja o espírito público e a vontade de lutar pela justiça. Permanecer como único membro de dedicação exclusiva à força-tarefa pareceu-me inaceitável. E realmente é inaceitável. Próximo aí. Há 2 semanas, o Anselmo teve um embate justamente com o Paulo Guedes. Por quê? Porque o Paulo Guedes é investigado em função justamente de fundos, né, de ter usado aportes dos fundos de pensão e investimentos da sua gestora, a BR Educacional. Tá? O Paulo Guedes diz o seguinte, alguns dos nossos projetos deram lucro aos fundos, outros deram prejuízo. E o Ministério Público está manipulando as informações, né, acusando a gente de ter feito isso de forma proposital, de haver um esquema de corrupção, etc. e tal. E o Guedes jura de pé junto que isso não aconteceu. Então eles brigaram, tem 2 semanas que, inclusive, foram até o Supremo com essa disputa. Tá aqui, perdeu a disputa, o Anselmo Lopes entregou o cargo, tá? Perdeu aí a queda de braço. Ok? E aí, olha, os próprios procuradores, né, nesse ofício que foi enviado também ao Aras,
eles falavam, né, que a Greenfield sofreu um grave prejuízo justamente após aí, especialmente após a posse, né, do Augusto Aras. A resistência dele em relação ao grupo atrapalhou as investigações sobre os fundos de pensão. Desde o dia 1º de julho, a força de trabalho, que já era bastante aquém do necessário, como reiteradamente comunicado à PGR, para alcançar seus objetivos de maneira eficaz e eficiente, em prazo razoável, né, afastando-se o risco de prescrição, sofreu grave prejuízo, considerando que todos os membros da Greenfield, com exceção apenas do Procurador Natural, passaram a acumular os trabalhos da Força Tarefa com o trabalho ordinário de suas lotações de origem. Está aqui uma outra jogada administrativa, né? Eu não posso cancelar ali a Greenfield, o que eu faço? Não, eu pego aqui e digo simplesmente o seguinte: eu sou responsável pelas designações, eu digo que os procuradores não podem mais se dedicar exclusivamente à força-tarefa. Então, eles têm que fazer de tudo, ficam revezando, pegando processo, então é impossível, né? Então tá aí, parabéns mais uma vez a quem teve essa brilhante ideia para inviabilizar também a Greenfield, ok? Próximo. E aí, olha só, tem uma questão, um aspecto dessa história aqui que é muito interessante, que é o seguinte: vocês já ouviram, né? Ah, porque o Deltan tinha que sair mesmo da Lava Jato, porque o Deltan falava demais, porque o Deltan queimou a Lava Jato, porque o Deltan isso, o Deltan aquilo, etc e tal. Vocês já tinham ouvido falar do Anselmo Lopes? Eu tenho certeza que 90% de vocês nunca tinham ouvido falar. Por quê? Porque o Anselmo não dava entrevista, o Anselmo não aparecia, o Anselmo não tem rede social, o Anselmo não fez política, né? Não foi para o Congresso defender 10 medidas. O Anselmo manteve um perfil absolutamente discreto, que em tese seria o perfil ideal para o Gilmar Mendes, aquele procurador que se dedica ao seu trabalho sem fazer barulho. E mesmo assim ferraram com o trabalho do sujeito. Então isso mostra que não tem nada a ver, né, o que o sujeito faz, a característica dele, a personalidade dele. Não é porque o Deltan falava, aparecia na imprensa, aparecia na mídia. Aliás, isso ajudou a tornar a Lava Jato conhecida e angariar apoio popular, apoio da sociedade. Coisa que a Greenfield, por exemplo, praticamente nunca teve, né? E as duas estão tendo o mesmo fim. Então, não entrem nessa conversa fiada, né? Não entrem nessa conversa fiada, não tem a ver com o perfil, não tem a ver com exposição, não tem a ver com nada disso, tem a ver com o interesse em que essas investigações de combate à corrupção não avancem. Essa é a questão fundamental. E acabou. O resto é narrativa bolso-centro-petista, tá? Próximo aí. Olha aqui um registro aqui que o Vem Pra Rua está convocando uma carreata contra o Augusto Aras agora no domingo, esse domingo dia 6, em 22 cidades, tá? A partir das 10 horas, dizendo aqui, ó, Aras, inimigo da Lava Jato, é o nome do protesto. Então, já que as pessoas não podem sair na rua de máscara, vão fazer a carreata, né? Que aliás foi uma ideia iniciada aí pelos próprios bolsonaristas. Então, já que os bolsonaristas copiam os petistas, os lavajatistas também podem copiar os bolsonaristas naquilo, né, que é válido, naquilo que é bom e que pode ter um resultado para a sociedade. Então tá aí a carreata do domingo contra o Augusto Aras.